Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Eu não posso mais beber mais do que 2 cervejas. Eu juro, ontem, que eu tô gravando isso aqui na segunda-feira da mesma semana que vocês estão ouvindo, eu combinei de fazer aí um encontro que no primeiro momento era pra ser um piquenique no parque, bem sutil e inocente, e acabou que a Holanda, sem nos surpreender, mas já surpreendendo, a gente não esperando nada e ela continuando não entregando, choveu, né? Então o piquenique falhou e aí eu reservei mesas em um bar aqui em Amsterdã pra conhecer várias seguidores daqui que estavam no Brasil, por aqui, enfim. Nossa, foi tão legal, foi tão massa, acho que foi umas 40 pessoas assim e a gente ficou horas conversando, interagindo, foi muito bom pra minha bateria social, assim, pro meu... Sabe assim, que se eu fosse um Sims do The Sims, meu social tava lá no vermelho, ontem deu aquela enchida boa, vai durar aí um tempo, então foi maravilhoso. Voltei exausta e tomei 3 cervejas. 3 cervejas boas, tá? E no meio do caminho ainda comi uns croquetes, assim, mas eu acordei hoje de manhã estragada, podre. Parecia que eu tinha enchido a cara. E assim, eu não tava nem felizinha ontem, eu tava de boa, entendeu? Mas é que faltou a hidratação ali durante todas aquelas horas. Eu dava golada na cerveja, querendo dar um gole na água. E então foi isso. Falando em água, meu Deus, deixa eu contar. Ó, dá pra ouvir o barulho? Eu ganhei uma máquina de fazer água com gás. Menina, minha vida mudou. Lucas sabia que eu queria essa máquina e ele me deu de presente, assim, do nada. E a água feita por mim mesma tem outro sabor. Que é esse lance, né? É uma máquina que tem um cilindro de gás, né? E aí eu vou lá, coloco minha garrafinha, dou umas bombada de gás e a água fica com gás e ela fica deliciosa. Nossa, que coisa boa, eu tô feliz da vida. Então hoje eu tô só na aguinha e eu tô aqui pra gravar um episódio com a minha nutricionista. Eu falo bastante, né, das mulheres que estão aí me ajudando pessoalmente, assim, tipo, eu sempre falo da minha terapeuta aqui. Inclusive, eu não queria que ninguém levasse pro lado ruim, mas vocês me pedem às vezes o contato da minha terapeuta e, gente, eu não vou passar. Acho que daí já é um pouco demais, entendeu? Vocês sabem muito já sobre mim, sobre a minha vida, sobre etc. E eu acho que a minha terapeuta é um negócio que eu gostaria de guardar 7 chaves, entendeu? É uma coisa minha comigo. Nem minha mãe tem o contato da minha terapeuta. Então, vamos continuar mantendo ela anônima. Espero a compreensão de todas. E todos também, tudo bom? Então, a terapia, né? A terapeuta, ela não vai estar sendo divulgada e também não vai ter podcast com ela, até porque... Na terapia, eu não sou Mi Alves, eu sou Michelle Alves, e aí é uma longa outra história, mas outras coisas, tipo, minha personal, queria muito trazer ela aqui pra falar sobre atividade física, porque, sabe, é uma coisa que eu gosto muito também de falar. A minha nutricionista, outra mulher maravilhosa, que inclusive eu fui buscar ela pra ser minha nutricionista, porque eu já acompanhava ela e eu achava que a forma que ela explicava e tal era muito bacana, então eu falei, por favor, vamos marcar aí uma consulta. Isso foi em 2021 ou 2022. E nossas consultas sempre foram online. E caramba, eu me sinto muito acolhida por ela. Por isso que hoje eu estou aqui pra ter um episódio com esta convidada maravilhosa. Recebam ela com muito amor e carinho. E eu vou chamá-la. A Gabi, que escolheu trabalhar com nutrição porque tem transtorno alimentar, um tópico tão delicado e necessário de ser conversado. Além disso, ela também se especializou em nutrição vegetariana após ter parado de comer carne. E uma das coisas que eu mais adoro no atendimento dela é a interpretação de exames, que ela explica de uma forma muito didática muitas coisas que muitas outras profissionais jamais haviam falado para mim. Então, eu estou muito empolgada de trazer Gabriele
Miguel na Mixt e seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você conversando, porque eu ouço seu podcast, né? Sou fã. Ai, eu espero que sim. Não, e eu acho que tava todo mundo esperando, porque eu sempre dou uma comentada. Eu tava falando antes um pouco que eu sempre gosto de comentar sobre mulheres, sabe, na minha vida que me ajudam de diversas formas. E eu acho que, tipo, tu é uma dessas peças fundamentais, assim, porque quando eu penso em quando a gente, tipo, não tá nunca sozinha na nossa trajetória, eu acho que até profissionais que estão com a gente sempre, sabe, fazem essa diferença. Então, você, a Karina que me ajuda com os meus treinos, a minha terapeuta, a minha ginecologista, sabe, assim, é tipo uma rede e é muito legal ver que eu consegui encontrar profissionais tão fodas pra me ajudar e que são todas mulheres e que, tipo, eu admiro demais, assim. Então eu tô também muito feliz de você ter aceito o convite pra gente conversar hoje. Sim, é assim que a gente vai criando uma rede, né? Total. E passa que não é só aquele família e amigos. É legal quando a gente identifica a importância dessas redes também em outras pessoas que nos ajudam, tipo corpo, mente, que é uma coisa que a gente precisa tanto, né? Exatamente. E vai dando visibilidade para outras mulheres também, né? Eu sou muito grata pelo seu trabalho também, que, né, influenciou no meu. Gabi, e eu acho que uma coisa é que eu fui até você um primeiro momento pra tipo, ai, vamos marcar uma consulta que eu quero muito, porque eu realmente gostava muito do que eu via, assim, da forma que tu conversava, porque eu já fui em nutricionista, assim, ao longo da minha vida, e já teve até um outro episódio que eu falei um pouco mais sobre momentos em que eu, tipo, descompensava muito na comida, toda a minha ansiedade, frustração enfim, durante a adolescência, de tentar fazer dietas absurdas e tal. Eu lembro uma vez que eu fui numa dessas casas, eu não sei se existe ainda, mas tinha uma casa dessas em Blumenau, que era tipo assim, aquelas que assim, é massagem com drenagem, com nutricionista, e eles falam assim, em um mês você vai sair com um corpo diferente. Sabe umas paradas assim? E eu tinha 18 anos, e eu tava tipo assim, ai, porque eu tô muito feia, não sei o que, eu vou pra um lugar desse e tal. E aí eu fui, paguei, tipo, uma primeira consulta e tal. E aí a moça começou a, tipo, desgraçar minha cabeça, assim, falando que, porque você tem que parar de comer isso e aquilo. Aquela coisa de restringir ao máximo, falando que minha celulite pra uma menina de 18 anos era uma coisa absurda e não sei o que. E eu, tipo, lembro disso até hoje. E eu tentei seguir aquela bendita dieta que ela me deu, não durou 2 semanas, assim, porque, tipo, não fazia sentido. E eu também tava meio que fazendo pelo motivo errado. É uma coisa muito louca como a alimentação, ela tá muito conectada também ao sentimento, ao emocional, né? E eu acho que nem todo profissional consegue distinguir isso e tal. Eu espero que as coisas estejam melhorando hoje com esse passar do tempo e tal, mas isso, sei lá, fazem 12 anos já. Mas eu lembro como muitas vezes eu fui, tipo, sair do escritório, do consultório da nutricionista, me achando a pior pessoa do mundo, achando que tudo que ela falou, ela tava certa, mas não tinha como eu mudar tão radicalmente, e como eu ia deixar daquela coisinha, sei lá, do meu docinho que eu gosto tanto, ou do meu pedaço de pão, ou não sei o que, não sei o que. E aí, quando eu te ouvi falando, sempre falava com muito acolhimento e tal, e depois da nossa primeira consulta eu também senti muito isso, e aí foi o que falou, não, tudo bem, agora a Gabi vai ser minha nutricionista pra sempre, por favor, nunca pare, porque foi completamente diferente, e toda essa lance dos exames por trás, então eu queria falar um pouco, te perguntar e pedir pra tu falar um pouquinho sobre o que te fez escolher essa profissão e o que tu acha que, tipo, te fez fazer essa mudança de chave, assim, talvez experiências que tu tenha tido mesmo e tal, porque eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, assim, do teu atendimento, sabe? Assim, eu, desde os 12 anos, eu tenho questões com a alimentação, né? Então é uma coisa que, na verdade, é bem comum nas mulheres, nas meninas, né? A gente já entra em contato, assim, com essa coisa da alimentação, do corpo, da beleza muito cedo, né? Imagina, nosso cérebro tá se formando e a gente com esse tanto de informação, né, sobre alimentação, sobre como atingir o corpo perfeito. Eu acho que até tu já falou isso aqui das revistas Capricho, né? Que a gente era muito nova e ficava lendo um monte sobre dieta e tal. Então, assim, desde muito nova eu já tava dentro disso aí, sabendo sobre alimentação, né? Querendo emagrecer, fazendo um monte de exercício
exercício físico, sempre me preocupei também com os meus exames, né? E aí, assim, o que pra mim foi, assim, essa virada de chave foi uma vez quando eu fui numa médica e ela olhou a minha insulina. A insulina é o hormônio que faz todo o metabolismo da glicose, né? E eu tenho um pai diabético, então eu já tinha uma preocupação, assim, com a minha insulina. E aí a minha insulina tava super alta, mas tava dentro do valor de referência do laboratório. E aí a médica falou que tava tudo bem. Só que eu saí lá e nessa época eu já fazia nutrição, né? Quando eu saí do consultório dela, eu fiquei, não tá tudo bem. Tipo assim, essa minha insulina tá super alta, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. E aí eu comecei a estudar sobre exames, assim, né? Sobre metabolismo e tudo mais. E aí eu falei pra mim mesma, quando eu me formar, quando eu começar a atender na clínica, isso não vai acontecer, sabe? Eu vou estudar pra ser diferente e pra não ficar seguindo sempre essas referências, né? Porque até quando a gente vai falar de exame, a gente tem que ter um cuidado na hora de olhar, porque o valor de referência do laboratório é um estudo populacional que eles fazem. Então, ele não trabalha com a tua individualidade, né? Então, eu acho que o exame, ele é muito bom porque ele dá uma direção pra gente, o que a gente vai fazer com essa pessoa, como é que a gente vai trabalhar com essa pessoa, olhando a individualidade dela. Porque a gente usa o comparativo, a gente tem ali, né, a referência do laboratório, mas a gente vai sempre usar a principal referência é o exame anterior que a pessoa vai trazer, sabe? Então, se a pessoa já tem um exame, eu vou ter esse exame como referência. Então, a gente usa o comparativo da pessoa mesmo, né? Como que é essa pessoa? Então, a gente consegue olhar e trabalhar com o individual, né? Essas clínicas que tu falou, elas existem ainda e é uma coisa que elas não trabalham, é a individualidade, sabe? Eu acho que esse é o pior de tudo, assim. Porque é uma dieta de gaveta, é uma dieta de restrição, né? Porque, assim, né? A coisa básica do emagrecimento, do perder gordura, né, de ganhar massa muscular, é a restrição, né? É a restrição de alguns alimentos, de alguns grupos alimentares, é a restrição de calorias, porque a gente sabe que o básico é isso. Uma vez tu me falou uma coisa que parece tão óbvia, mas pra mim fez toda a diferença na minha vida, que é tipo assim, você pode comer ainda coisas que você gosta e tal, mas o lance de, se você quer realmente emagrecer, se esse é um dos teus objetivos, é você comer menos calorias que você gasta. E antes não parecia fazer tanto sentido isso na minha cabeça, mas é tão óbvio. Mas é tipo assim, descobrir quantas calorias o meu corpo gasta, e tipo assim, todo corpo gasta um determinado tanto de caloria, mesmo que a gente não faça muita coisa. Mas para além disso, os exercícios que eu faço e tal, por isso que tu cria todos os planos alimentares e tal, com base em mim, que tipo, sou uma pessoa que precisa de tantas calorias por dia pra viver, e aí é a partir dessa individualidade que se cria um plano alimentar, que eu nem gosto de chamar de dieta, porque eu não sinto que eu tô de dieta com o plano alimentar que a gente segue, mas parece tão óbvio, só que na verdade, tipo, é muito difícil pra muita gente entender, e aí quando pensa, vou ter que comer menos caloria do que se gasta, pensa só em, tipo, vai abominar toda e qualquer coisa que eu adoro, eu não consigo mais ter nenhum pequeno prazer, sabe assim? Porque eu acho que a alimentação tá muito ligada ao prazer também. E eu acho que é aí que as pessoas pecam, porque elas tentam algo tão absurdo e tão restritivo que não se mantém, né? Tipo, não consegue ter uma consistência. Exatamente. Eu gosto de falar que, assim, eu que me adapto ao paciente, não o paciente a mim. Porque se eu for dar todas as minhas orientações, o que eu acho certo, o que a gente tem na ciência, né? E não considerar o que essa pessoa gosta, vira isso, sabe? Vira uma coisa, uma dieta de gaveta, um planejamento de gaveta, um plano alimentar assim, sabe? Porque você precisa considerar a história da pessoa, você precisa considerar o que a pessoa tá acostumada a comer, da onde que ela é, né? Então, assim, quando a gente atende pessoas de vários lugares diferentes, você vê como essa parte cultural influencia na alimentação da pessoa. Tipo, aqui no Sul, as pessoas não comem cuscuz de manhã, mas quando eu vou atender uma pessoa de outro lugar do Brasil, a pessoa vai comer cuscuz. Então, assim, a gente precisa considerar o que a pessoa gosta. E, assim, as nossas escolhas alimentares, elas são baseadas na nossa fome, na nossa saciedade, mas no prazer também. É isso que a gente ignora, né? Então, a gente às vezes tá com um objetivo muito grande de mudar o nosso físico e a gente fica, não, eu vou conseguir, eu vou fazer essas restrições porque eu tenho um desejo de mudar o meu corpo. Mas é um desejo que às vezes não se sustenta porque a alimentação é uma coisa que tá presente
nosso dia todo, né? Então não é uma... Eu sempre falo também que a alimentação é a única relação que a gente tem pro resto da vida, sabe? Porque a gente nunca vai parar de comer, né? A gente nunca vai parar de comer, então a gente tem que ver o que faz sentido pra gente conseguir sustentar aquela alimentação de uma forma que faça bem pro nosso físico, né? Mas também que faça bem pro nosso psíquico, né? Porque senão, quanto mais a gente faz restrição, mais espaço a gente dá para pensar naquilo ali, né? Então a gente fica o dia todo pensando em comida e aquilo fica um sofrimento, sabe? E é o que muitas mulheres passam, assim, que é muito comum a gente ver no consultório, sabe? Essa questão sofrida, assim, com a alimentação, né? Que a vida, de forma geral, já tem muitos problemas, muitas questões, e ainda a gente, né, cortar essa parte da alimentação que é tão importante, que é tão afetiva, que é tão cultural, sabe? Não faz sentido. E eu acho que foi isso que eu vi, assim, na minha profissão, né? De que forma eu quero me relacionar com a comida. E essa relação minha que eu tenho com a comida, ela vai transpassar pro paciente também, sabe? E eu pensei, não, preciso, né, ter essa abordagem diferente, principalmente de acolhimento, né, e de escuta dentro do consultório. Porque é isso, né, a gente escutando é que a gente vai saber como a gente vai conduzir a alimentação dessa pessoa, que é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. É super. E eu acho que também te ajuda a, de alguma forma, fazer com que essa pessoa se sinta motivada para continuar e voltar. E numa próxima, de repente, o plano alimentar, ela vendo alguma mudança, né, tu já consegue deixar ainda, de repente, mais saudável, com mais o que ela poderia realmente estar comendo para um objetivo que ela tenha, enfim, porque eu acho que também quando, tipo, tu já restringe de uma vez, sei lá, eu nunca mais voltei para essas outras profissionais que me restringiam tanto, porque, tipo, eu pensava, ai, que vergonha que eu vou passar lá, não fiz porra nenhuma, não consegui seguir isso daqui, e eu achava que a culpada era eu, né, tipo assim, por muito tempo eu achei que a culpada era eu, só eu, mas também não teve essa empatia do outro lado, então eu acho que, tipo, pra ti como profissional também é legal ver a galera voltando de tempos em tempos e, tipo, o plano alimentar que uma vez foi criado, ele pode se adaptar, de repente, se o objetivo mudou, porque se a pessoa, ela come completamente, entre aspas, errado, sei lá, se falta muitos nutrientes, enfim... Até me corrigir se eu tô falando merda. E aí ela começa pequenas mudanças. Eu tenho amigas que são, tipo assim, não gostam de vegetais, não gostam de frutas, mas que com o tempo passaram a aprender a gostar. Então, eu acho que a cada volta pro consultório é uma forma ali, uma oportunidade também que tu tem de ir adaptando ainda mais esse plano dessa pessoa. E de repente, se fosse algo tão radical desde o começo, talvez não se sustentaria, né? Porque eu acho que é muito isso, assim, o que eu aprendi muito da alimentação é que, como tu disse, ela vai estar sempre comigo. E eu fui essa pessoa já de pensar em comida o tempo inteiro. Eu gosto muito de comer, então pra mim, eu gosto de... E a gente já até fala sobre isso nas nossas consultas, de, tipo, ter um plano alimentar onde eu consiga fazer minha marmita inteira da semana, porque daí é uma coisa a menos que eu preciso pensar em me preocupar, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, muito ansiosa. Então, sabendo que tem a marmita do meu almoço ali, eu já fico tranquila, sei o que é e que vai estar uma delícia. Senão, eu fico tipo, meu Deus, coisa, o que eu vou comer hoje na janta? E eu termino o almoço pensando e tal. Então, eu acho que é também você se conhecer suficientemente pra, puta, isso aqui vai dar certo, isso daqui não vai. Por isso que eu acho que é tão importante essa individualidade. E eu acho que esse approach que tu tem com as pessoas, essa tua forma de acolher nesse sentido, de se adaptar também, ajuda muito ao plano alimentar que tu tá passando e a todas essas mudanças que, de repente, elas precisam acontecer para essa pessoa ser mais saudável e tal. Às vezes é alguém que, tipo, não come nada de frutas e vegetais, enfim. Mas eu acho que isso ser feito levando em consideração o estilo de vida que essa pessoa tem, a história dela e tudo mais, acaba também te ajudando a ver uma evolução nessa pessoa, porque acontece que as coisas não são tão radicais, ela não fica frustrada ou não fica tão facilmente frustrada em não conseguir seguir aquele plano, aquela dieta mirabolante que muita gente dá. Porque eu mesma, assim, tipo, várias vezes, com todas as outras nutricionistas, eu não voltava pro consultório porque eu achava que, tipo, eu tava completamente errada, que a culpa era minha de não ter conseguido seguir. E aí era uma coisa que não se sustentava, que eu tentava por 2 semanas e aí, tipo, não, voltava a comer tudo de novo e tudo errado de novo. E meio que nunca se sustentou, entendeu? Até a gente se encontrar, basicamente. Mas é isso mesmo, assim, a dieta, ela tem uma data de validade. A gente quer achar que não, sabe? E com essa coisa da disciplina, né? Também, eu acho que as redes sociais influenciam muito nisso. Mas tem uma onda agora da galera saudável e tal, da disciplina. Então, a gente também vai, né, olhando
que essas pessoas estão fazendo e a gente acha que a gente vai conseguir, mas para a maioria das pessoas não é assim. A gente não consegue seguir uma dieta por muito tempo, sabe? Então é ali um mês naquelas restrições e depois a gente entende que a gente precisa flexibilizar, sabe? Não adianta a gente achar que vai conseguir levar aquilo ali pro resto da vida, sabe? Porque é isso, assim, eu sempre trago essa reflexão também pra pessoa ter, sabe? De que forma você quer conduzir a sua alimentação, sabe? Como você quer se alimentar? Você vai seguir um plano alimentar até chegar onde você quer ali, sei lá, perder um tanto de gordura e depois você vai fazer o quê, sabe? Você vai manter essa restrição? Você vai conseguir? Isso faz sentido pra você? Esse é o tipo de vida que você quer ter, fazendo esses tipos de restrições pra sempre? Tem gente que faz. Eu até tenho pacientes que assim, seguir uma dieta super calculada, que pesa tudo, que dificilmente sai daquilo ali, sabe? E até sente um prazer nisso, que dá pra ver que não é algo fora do, assim, não é algo adoecedor, sabe? Mas pra maioria das pessoas é adoecedor, então tu precisa dar uma equilibrada ali, sabe? De que forma essa pessoa quer conduzir essa alimentação, né? O tanto que ela consegue e o quanto aquilo também vai ser bom pra saúde dela física, né? Então, é isso, assim, existe uma data de validade, sabe? Pra esses planejamentos restritos. Não adianta, assim, a gente achar que consegue, porque as outras demandas da vida vão acontecendo, né? E aí aquilo ali para de ter importância, aquilo ali, né, para de fazer sentido realmente. Eu acho que assim como pra mim foi virada essa chavinha do exercício físico, porque eu via assim, eu vou pra academia esse tempo aqui, e aí eu não via como precisa ser algo pra sempre. E, tipo, eu sei que hoje em dia eu, sei lá, me exercito todos os dias, não porque eu quero chegar num corpo X ou Y, mas porque eu sei que eu preciso, porque eu fico o resto do meu dia com a bunda na frente do corpo, e que me faz bem, e que me ajuda com a ansiedade. Então, pra mim, é tipo assim, antes, é uma outra relação que eu também aprendi a deixar mais leve e aprendi tipo, como que isso aqui vai fazer em mim. Antes eu pensava assim, eu fui uma semana bonitinho pra academia. Se na outra semana aconteciam coisas na minha vida que vão e eu não consegui, já não consegui na segunda e na terça, vou só na semana que vem de novo, porque agora já tudo. Hoje em dia, essa chave mudou muito no sentido da comida também, sabe? Não é porque isso é uma coisa que até a gente pode dar uma pincelada, porque teve perguntas sobre, mas antes eu ficava assim, segui tão bonitinho essa dieta por 2 semanas, agora que eu não consegui, porque, sei lá, vi um final de semana que eu fui mais sociável, que eu bebi, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu comi várias refeições fora daquela tão restritiva, né? Já não adianta mais, não valeu de nada essas 2 semanas, e aí meio que compensava ainda mais essa frustração em comendo mais, assim, eu já fui muito boa. E aí hoje eu meio que aprendi a balancear, e a gente até fala isso na consulta, olha, putz, eu amo comer meu arroz e feijão, eu como a mesma coisa de manhã, eu como a mesma coisa de meio-dia, mas de vez em quando eu vou me levar pra tomar um café. Nossa! E esse é o meu, tipo, o meu chocolatinho que talvez pra muita gente é o chocolate depois do almoço, sabe? Pra mim é um cafezinho com um pastry ali numa banana. E é você se compreender, você se entender e tipo, o que faz sentido pra mim, até que ponto eu quero medir e até que ponto isso vai deixar de ser leve. Porque a vida acontece, e aí se você fica nessa eterna de exercício e alimentação sendo tão difíceis e tão pesados e tudo tipo, preciso me exercitar, mas que raiva e tal, e eu preciso comer isso daqui, mas eu não gosto de comendo. Eu acho que deve ser tão triste, né? É isso, assim, a gente precisa porque não tem como a gente ignorar também que a gente vive hoje no mundo dos industrializados, né? E também a gente tá no auge da culinária, né? Então, assim, teve mudanças na alimentação, né? Na cultura da alimentação também. Então, na natureza, a gente não tem algo que é doce e gorduroso ao mesmo tempo. Foi a culinária que fez isso, né? Então, quando a gente entrou em contato com esses alimentos, não é uma coisa que a gente consegue ficar longe também, né? Então, assim, isso também faz parte de uma alimentação saudável, a gente equilibrar o que a gente tem disponível, né, que não tem como a gente ignorar isso, a gente vai no mercado, a maior parte são os industrializados, né, e a gente colocar isso na nossa vida de uma forma realmente equilibrada e leve, isso faz parte de uma alimentação saudável, sabe? A alimentação saudável não é só comer coisas
que vem debaixo da terra, tipo, coisas naturais, sabe? Não tem como a gente achar que é isso, porque daí a gente ignora toda essa parte emocional e psíquica que a alimentação tem, sabe? Eu acho que é isso, assim. E de diferentes esferas da nossa vida, né? A maioria das vezes que a gente vai encontrar com amigos, com família, tem comida ao redor, né? Tem comida envolvida de algum jeito. Então, a comida, ela tá, tipo, até no nosso rolê social, na forma que a gente, sei lá, conhece e mantém relações com as outras pessoas, que a gente comemora a coisa, que a gente, sabe? É meio que ela tá ali sempre. Tudo, né? Porque o primeiro contato que a gente tem com afeto é através da nutrição, né? Que é através do leite materno, ou, né, a fórmula ali, o primeiro desejo que você tem, que é atendido, é através da nutrição, né, do alimento. Então, é o primeiro contato que a gente tem com a vida, sabe? É a nutrição. Então, não tem como a gente achar que isso não impacta na nossa vida adulta também, sabe? A comida, ela tem funções, né, fisiológicas ali, mas, assim, é toda uma história, sabe? E é isso, assim, não é uma coisa simples. E eu acho que quando as pessoas vão entendendo isso, ainda mais quando a gente fica mais velha, a gente vê que tem coisas que não vale a pena, sabe? Essa busca excessiva por ter um corpo tal, né, um padrão, enfim, ou o exercício físico apenas como compensação da sua alimentação, sabe, ou como uma forma de punição, de purgação, não é isso, sabe, eu quero viver bem, eu quero me sentir disposta, eu quero estar bem para trabalhar, porque hoje em dia também, né, o que tira a gente do sedentarismo é o exercício físico. Antes o exercício físico era uma coisa até a mais, hoje em dia não, hoje em dia a gente fica o dia todo sentada na frente do computador, a maioria dos trabalhos são assim, em local fechado, e o exercício é o momento que a pessoa tem pra tirar ela ali do repouso, sabe? Pra se exercitar, pra gastar energia. E não é uma compensação também, não tem como, porque, né, é uma coisa de metabolismo, né? Então, o exercício físico, ele é uma compensação, mas ele não é a única função disso, né? De compensar o que a gente comeu. Até porque se a gente for ver isso mesmo, a gente vê ali o cálculo, né? Do tanto de calorias que tem numa refeição e o quanto que você gasta no exercício físico, não tem como, né, aquilo servir só de compensação. Não, porque às vezes um treino sei lá, são 2 refeições do dia, uma refeição do dia, sei lá. É isso, assim, a gente vai ficando mais velha, a gente vai percebendo que são coisas que a gente só quer viver bem, sabe? Só qualidade de vida. É isso. Até porque, se tu quisesse, tipo, ter corpo X, Y ou Z, outro dia é muito fácil a gente começar a olhar os outros e, tipo, se comparar e tal. E aí eu pensei, mano, mas essa mina aqui, o trabalho dela é falar dos treinos dela, ela deve passar o dia inteiro na academia. O que eu, que dedico 1h30 do meu dia pra malhar, vou querer tá tendo um corpo exatamente igual? Sem falar que ela é uma pessoa completamente diferente de mim. E tem, assim, tantos poréns na história de cada um, que é até burro a gente querer um negócio igual, porque, mano, tipo, tem umas coisas muito absurdas, e aí que eu me pergunto também, eu gostaria de ter um corpo assim, mas eu gostaria mesmo, e pra quê? Eu me faço muito essas perguntas, né? Tá, ok, e se eu tivesse? Mas daí eu não poderia fazer isso e aquilo, mas eu teria que me dedicar tantas vezes mais, mas isso aqui talvez não encaixaria na minha rotina, mas o meu trabalho não me permite isso e aquilo. E quando você vê, aquilo que você pensa que, tipo, poderia ser legal, nem é tão legal assim, porque não faz sentido ou não funciona pra mim no estilo de vida que eu tenho e no que eu levo como, tipo, os meus valores, os meus prazeres de vida, sabe? Então, às vezes, essa comparação, e eu acho que, de qualquer forma, se comparar com outra é muito ruim, porque nunca é justa, nunca é uma comparação justa, né? Exatamente. Eu acho que é se perguntar assim, é possível pra mim, sabe? Tipo, o que eu quero, é o ideal que a gente quer, né? A gente, eu quero isso aqui, é o ideal pra... A minha vida seria maravilhosa se fosse assim. Esse seria o ideal. Mas o que é possível, sabe? Eu acho que é muito importante a gente querer mudar, né? Eu acho que é importante até o físico, assim. Não tem problema, sabe? A gente querer mudar. Eu quero emagrecer, eu quero que meu corpo seja mais bonito. Mas, assim, tudo no que é possível pra você, sabe? Levando em consideração a tua história, o teu biotipo também, né? Não adianta eu querer ser a Gisele Bündchen que eu não vou ser, né? Mas talvez, sei lá, ganhar um pouco de músculo eu consigo, sabe? Então, acho que é isso, assim. É se perguntar o que é
possível, né, na tua realidade, assim, né? E com o que tu pode fazer, e também entender e lembrar que o que tu pode fazer muitas vezes vai ser o suficiente pra você pelo menos começar a fazer alguma coisa. Aquela sensação que eu tinha de, fui 2 dias, no terceiro não deu, não vou nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Hoje em dia é tipo, não deu pra ir no terceiro? Beleza, amanhã eu vou, sabe? É essa coisa de, tipo, também não querer se punir, assim, é uma coisa muito de resiliência também, né? Porque a vida vai continuar acontecendo, você vai ter um monte de BO pra resolver, muitas vezes até você adaptar e criar uma rotina nova com exercício, com alimentação e tal, vai levar algum tempinho pra botar isso como uma prioridade tão grande que, tipo, por exemplo, hoje em dia eu só não vou mesmo malhar se eu fui dormir às 2 da manhã e aí eu prefiro dormir. Eu ainda tenho essa coisa de, tipo, em cima de tudo eu prefiro dormir, e depois eu treino e tudo bem. Mas se meu dia tá normal e tal, pra mim hoje se tornou automático ir. Se é um dia normal na minha vida e já tá na minha rotina e tal. Antes era uma coisa muito, não consegui, então ferrei tudo, já era. Então eu acho que é também entender como que funciona dentro da tua rotina, o que tu pode fazer. E se tá dando pra fazer meia hora, 1 hora, já é alguma coisa, né? Exatamente. É um dia de cada vez, né? A saúde é uma construção, né? Então, todo dia um pouquinho, assim. A saúde física é uma construção, a saúde mental toda semana uma terapia, toda semana exercícios, uma comida boa, e é isso, assim, é uma construção, né? Porque a gente olha daqui, sei lá, 6 meses pra trás e consegue enxergar a diferença. Talvez a gente não vê a diferença ali dia após dia, mas depois quando você olha um pouco mais pra trás que tu percebe isso tudo, né? E até isso acontece nas consultas, né? Tu pergunta pra pessoa, a pessoa chega e fala, fiz tudo errado. Nossa, eu não queria nem ter voltado. E aí vai começar a perguntar pra pessoa, o intestino dela tá melhor, ela tá dormindo um pouco melhor, sabe? Algumas coisas da alimentação ela já mudou. Então é isso, assim, são pequenas coisas que são importantes sim, mas às vezes a gente não tem esse olhar macro, assim, da situação. A gente só foca no físico, né? E é isso, é uma construção mesmo. Né? Total, e a alimentação, tipo, melhorar a alimentação não é só os quilos que tu perde ou não perde na balança, porque eu há anos tenho o mesmo peso, mas vejo como o meu corpo muda, sabe? E aí tem, pra muito além da balança, a saúde mental que vem junto, assim, eu, tipo, me sinto muito menos ansiosa quando eu malho, quando eu gasto energia, quando eu como melhor, parece que assim, eu tô comendo tão bem, então eu também vou dar uma corrida, parece que, tipo, vai se criando essa bola de neve do bem, assim, que, tipo, parece que quando eu tô fazendo as coisas certinha, assim, eu me sinto ainda mais motivada pra continuar e tal. Então, acho que acaba que uma coisa vai influenciando a outra, né? É o autocuidado, né? Quanto mais a gente se cuida, mais vontade a gente tem de se cuidar, e isso também vai influenciando na nossa autoestima, né? Porque a autoestima é a forma que a gente se vê, então uma coisa vai levando a outra, sabe? E é um caminho sem volta, assim. Eu acho que quando você encontra também o sentido, sabe? De cuidar da saúde, é uma coisa que você não consegue voltar, sabe? Você sempre vai estar se preocupando com isso. Preciso me cuidar mais, sabe? Preciso olhar mais pra mim. E, enfim, às vezes também preciso sair pra tomar um café comigo mesma, sabe? Sozinha, comer um docinho pra poder ter força pra continuar, sabe? Eu, toda semana. Deixa eu te perguntar. Apareceram várias perguntas, inclusive, obrigada a todo mundo que mandou. E aproveitando que a gente tava falando sobre esse equilíbrio e tal, uma pergunta que veio, e não só de uma pessoa, mas veio várias vezes, foi: quando entender o que é compulsão alimentar e o que não é? Sabe? Quando entender que eu tô comendo de uma forma compulsiva ou, é só uma vontade? Tu consegue tentar explicar isso pra gente? Assim, a compulsão, porque existe os episódios compulsivos, né, que uma pessoa pode ter, e existe a compulsão, que é uma doença, é um transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar é quando você come uma quantidade de comida que é além do que uma pessoa normal comeria naquela situação, sabe? Então, assim, você comer uma barra de chocolate, uma barra e meia, quando você tá de TPM, não é compulsão, sabe? Pode ser um episódio compulsivo, né? Ou impulso. Mas a compulsão é quando isso se repete, sabe? Quando a pessoa, ela come de uma forma exagerada, sem, assim, até realmente, às vezes, passar mal, sabe? E é muitos impulsos. Então, assim, não é só de vez em quando, uma vez por mês, sabe? Não tem uma frequência, assim, que a gente consegue dizer, mas é uma coisa mesmo patológica, assim. Não é uma coisa, comi porque tava muito gostoso, 2 fatias de bolo, sabe? São episódios. Não, é uma coisa... Tanto que, assim, eu sou uma pessoa que tem transtorno alimentar diagnosticado, né? E eu lembro que uma vez eu comi um pacote de macarrão inteiro,
cozido. Então, isso dá mais de 1 quilo de macarrão, sabe? Isso no meu auge, assim, sabe? Então, isso é uma compulsão alimentar, sabe? Não foi um dia que eu comi um prato de macarrão a mais, que daí eu passei mal, fiquei super cheia. Não. São, assim, coisas de comer 3 hambúrguer de uma vez só, com batata frita, sabe? Ou, às vezes, não ser muito seletiva também, sabe? Porque a gente acha que a pessoa compulsiva, ela só come coisa gostosa. Mas não. Eu vi uma vez um relato de uma nutri contando, né, que uma paciente dela, depois que ela comia tudo que tinha na casa dela, um dia em específico, ela bebeu óleo de cozinha. Então, assim, ela pegou, assim, o óleo e virou, sabe? Então, isso realmente é um episódio de compulsão, sabe? É assim, não tem prazer, não é só relacionado ao prazer, né? Na verdade, a pessoa que é compulsiva, que tem um transtorno alimentar, ela sente um desprazer, ela sente um prazer no desprazer, entende? Tipo assim, eu vou estar comendo mais ainda pra me fazer mal. Isso. Entendi. Bah, que pesado. Um prazer nesse se sentir cheio, sabe? E aí, assim, né? Eu, como nutri, não faço o diagnóstico, mas a gente... E assim, né, também, eu acho que o diagnóstico é importante, mas aí tem que ver também o que a gente vai fazer com esse diagnóstico, né, por isso que é importante também estar com outros profissionais trabalhando. Mas uma coisa que um dia uma amiga minha psicóloga falou, que pra mim, depois desse dia, assim, acendeu uma luz na minha cabeça, né, que a pessoa que ela tem um transtorno alimentar, o primeiro profissional que ela vai ter contato, muito provavelmente vai ser uma nutricionista, porque a pessoa, ela não vai, às vezes ela nem identifica que ela tem um problema, sabe, mas é isso, ela tem compulsão alimentar, dela ganhou muito peso, dela engordou, ela não vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra ou um médico, ela vai no nutricionista pra tentar resolver o problema dela, que ela ganhou peso, né, enfim. E aí é importante que o nutricionista consiga identificar, né, e aí encaminhar ela pro profissional certo pra fazer o tratamento em conjunto, né, mas a pessoa, ela vai, às vezes, até procurar, uma pessoa, sei lá, com bulimia ou com anorexia, ela vai procurar o profissional pra até ter um certo, não é conforto, mas assim, ter assim um conforto no plano dela, sabe? No transtorno dela. Sim, do tipo assim, então na verdade é só aumentei o peso, ou só isso ou aquilo aconteceu, e aí eu vou seguir isso aqui e tudo vai ficar bem. É meio que assim, né? Vou seguir esse plano e a partir de agora vai ficar tudo bem. Caraca, é complicadíssimo, né? Porque eu acho que também, eu não sei, mas veio muita pergunta sobre isso, e às vezes eu acho que a gente pode ter que ter essa falsa impressão de que, como tu falou, comeu demais num dia. Nossa, quando minha mãe vai vir aqui essa semana. Ai, tô muito feliz. E aí eu já tô pensando em tudo que eu quero que ela faça e tal, então provavelmente eu vou comer um pouco a mais do que o normal. Mas eu acho que tem muito dessa coisa de... Acho que a internet fomenta muito isso, né? De tipo, comi um pouco a mais, e isso foi um episódio compulsivo. Muita gente fala da compulsão alimentar agora de uma forma muito mais pejorativa do que ela deveria ser falada, porque pra mim eu acho que é uma coisa muito séria. Assim como se fala muito do TDAH, que tipo, tá todo mundo se diagnosticando com isso agora na internet e não sei o quê. Acho que é muito, muito importante, tipo, falar com um profissional que tem ali 1 hora do seu tempo pra conversar com você, pra entender quantas vezes esses episódios acontecem. Se você identificou, de repente, alguma coisa que eu e a Gabi falamos aqui, válido marcar e ver o que é a raiz disso tudo, mas não tenta se autodiagnosticar falando, eu tenho por causa disso, daquilo. Até porque a maioria das pessoas que ouvem o podcast, Gabi, são mulheres. Então, eu também entendo que nós, como cíclicas, vai ter aquele momento do mês, TPM, como tu falou, e a gente vai tá craving ali por um doce muito mais do que outras vezes. Ou às vezes eu até, tipo, não é nem o doce, mas é o apetite que fica muito maior. Eu me sinto uma ursa, sabe? Assim, tipo, meu Deus, eu tô com fome, mais do que o normal. É muito mais sobre ouvir o corpo e entender, tipo, eu tô saciada, eu precisei comer um pouco a mais hoje porque meu corpo pediu, mas não é uma coisa que acontece sempre, né? Então, é isso mesmo, assim, eu acho que a compulsão, ela é um transtorno, né, mas, assim, o que eu vejo são muitas pessoas com muitos problemas comportamentais em relação à alimentação, e aí acontece, né, episódios, assim, compulsivos, né, e de sentir muita culpa depois, de tentar compensar, e isso é um problema, né, então, assim, eu acho que a gente não precisa focar também em ter um diagnóstico, mas entender quais são esses problemas com a alimentação, né, essas disfunções que a gente tem com esse comportamento
comportamento alimentar, a forma que a gente tá se relacionando com a comida. É importante, a pessoa pode não ter um diagnóstico, mas mesmo assim precisa de um tratamento, precisa ver, né, entender o porquê que ela tá comendo daquele jeito. Às vezes é um episódio emocional que ela tá passando, alguma coisa, né? Eu acho que tem muito a ver também. E porque assim, o que falam muito também é que a alimentação, ela é um sintoma, né? Então esses comportamentos que a gente tem, ela é um sintoma de algum outro problema, né? Então o que você tá querendo esconder, não sei, ou suprir, sabe? Com esse tanto de comida que você tá comendo, esse momento. Tu falou esse negócio da gente ser cíclica, né? Assim, nosso corpo nunca tá igual, nossos hormônios nunca estão iguais, a gente sempre tá mudando, então essas questões alimentares, elas também mudam, né? Então isso pra mulher é muito mais difícil a gente seguir um plano alimentar, né? Porque imagina, toda semana a gente tá diferente. Como é que as nossas vontades, os nossos desejos também não vão estar, né? E é muito louco. Uma vez eu vi um vídeo de uma moça que fala muito sobre isso e ela tava mostrando, assim, tipo, o corpo dela na primeira semana do mês, na segunda, na terceira, na quarta, que é como a gente, tipo, incha, desincha e tem uma hora que tá, tipo, se sentindo muito bonita e outra hora tá se sentindo a pior pessoa do mundo. É normal, né? E não é só com você, é com todo mundo. Isso acontece todos os meses. Exatamente. Não tem como tá igual sempre. E também essa coisa de... Teve até uma pergunta aqui sobre... eu sinto que minha barriga estufa muito depois que eu como. Eu pensei em trazer essa pergunta pra cá, porque isso é algo muito comum, principalmente entre vegetarianas e veganas, né? Que comem muitas leguminosas e tal. Aí eu queria que tu falasse um pouco, porque veio exatamente assim a pergunta. Eu sempre sinto que minha barriga estufa muito depois que eu como. O que pode ser? O que eu penso disso, né? Dessas questões de digestão. Elas são muito complexas, né? Eu percebo que quando a pessoa para de comer carne, ela dá espaço para outros alimentos, né? Outras fontes proteicas, principalmente, que são as leguminosas e os cereais. Esses alimentos têm muita fibra, né? Então, um pedaço de carne não tem fibra, né? Mas no feijão, nos cereais, em outras leguminosas, tem bastante fibra. Então, a pessoa, ela passa a comer mais fibras, né? Eu percebo que pessoas que são mais constipadas, né? Que não vão tanto no banheiro, elas começam a ter um funcionamento melhor do intestino, mas tem outras pessoas que causam um certo desconforto. Então a pessoa pode ter mais fermentação, né? Então começa a fermentar muito ali o intestino e aí começa a formar gases e aí a barriga fica estufada, né? Então assim, o que tem que ver aí, né? Tem até o lance da mastigar, né? Que tu me falou uma vez que eu tento, eu juro, mas eu tenho que melhorar ainda. Eu sou uma pessoa que como muito rápido ainda, mas eu sempre penso em ti quando eu tô mastigando várias vezes. A digestão, ela começa na boca, então se a gente pula etapas da digestão, a gente acaba sobrecarregando outras, sabe? Então, o teu corpo, ele vai ter que trabalhar muito mais quando você não mastiga. Então, às vezes a pessoa tá comendo até um volume maior de comida por não estar mastigando bem, porque quando a gente come rápido, né, a gente não sente tanto a nossa saciedade, então a gente acaba extrapolando, né, pode extrapolar na quantidade de comida que a gente tá comendo. E isso também, né, sobrecarrega o nosso digestivo. Mas a questão ali pode ser também uma desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, então a pessoa tá mais sensível, e aí acaba fermentando mais, fica com a barriga estufada. Mas às vezes é um ajuste mesmo de alimentação, de quantidade de fibras que a pessoa tá comendo, do tipo de fibras, se a pessoa tá tomando água ou não, se a pessoa bebe muito álcool. Então tem todo um contexto que a gente precisa olhar, investigar. Mas assim, né, se você tá comendo muita fibra, você já espera que talvez você fique com um pouco mais de gás e tudo mais, faz parte, né? Só que você passar mal também não é normal, né? Então é uma coisa que precisa ser investigado e tem que ver, porque não é normal, assim, né? Todos os dias se sentir estufada, todos os dias ficar com desconforto, sabe? Isso realmente não é normal. Eu sinto, às vezes, eu tenho esse péssimo hábito e eu falo aqui mesmo pra minha nutricionista, porque o que eu vou falar, né? Ela já ouve meu podcast, deve ouvir várias porcarias que eu faço, mas eu, às vezes, tipo, eu vou entrar numa reunião em 20 minutos, eu tenho 10 minutos pra almoçar, eu vou lá e faço esses 10 minutos render, e aí eu sim me sinto péssima, me sinto super estufada depois, mais do que normal, às vezes, não que eu me sinto sempre, mas eu sinto que eu só engoli a comida, às vezes tem que sair e tal. Isso me lembra muito que eu meio que cresci assim, porque eu estudava sempre à tarde, então às vezes minha mãe atrasava um pouco o almoço, porque ela também tem a vida dela, e aí era muito assim, Shelly, 15 minutos a gente tem que ir pra escola, não sei o que. Então
eu cresci a minha vida toda. E aí agora pra mim é muito difícil sentar, comer. O Lucas, ele come super devagar, então ele sempre me olha com julgamento, assim, quando eu tô comendo rápido. E aí eu já conheço o olho dele de julgamento, aí eu começo a comer mais devagar, assim. Mas é muito louco, ele fala, gente, calma, larga o garfo, relaxa, respira, porque senão parece que eu tô sempre atrasada pra minha aula da tarde, é uma coisa doida. Então, sim, pode ser, acho que eu lembrei muito do mastigar, porque eu me sinto exatamente assim, super estufada quando eu não mastigo direito, quando eu como muito na pressa. Tem gente que nem senta pra comer, então precisa de mais atenção, não é? A gente tá ansioso, muito ansioso pra tudo. Isso, o ambiente influencia demais, né? Então, assim, como a gente foi criado, né? E por isso que também eu sempre pergunto da alimentação na infância, né? Como é que era, assim? Como é que era a hora de comer, né? Porque é isso, assim, às vezes a pessoa tá na família que come muito rápido e isso influencia demais no futuro, né? E aí depois quando a gente muda de ambiente, a gente começa a perceber, né? Tipo, o Lucas te falando, tu tá comendo muito rápido, né? E às vezes se tivesse uma pessoa que comesse mais rápido que tu ainda... Se eu namorasse alguém que comesse tão rápido quanto eu ou mais, eu nem ia reparar que eu tô comendo rápido, ia achar que é normal. Então, é doido isso. Essa questão do ambiente, né? A gente estar com pessoas também que tem uma relação boa com a comida, né? Porque daí se a gente tá tu vai sair com as tuas amigas pra comer um doce, sei lá, tomar um café. Essas pessoas ficam falando o tempo todo de, tô comendo doce, quanto de caloria tem aqui, né? Tu também começa a ficar bitolada com as coisas, né? Tem uma raiva disso. Influencia demais, assim, tudo, sabe? A mastigação, o que você tá comendo, a forma que você tá se relacionando com a comida, isso é muito importante a gente perceber também. Tem muita pergunta sobre a vontade do doce, assim. Tipo, muita gente falando, eu só tenho vontade de comer doce, eu queria parar com açúcar, o docinho depois do almoço, como que eu quebro esse meu vício de doce e não sei o quê. Eu acho que por a grande maioria ser mulher, faz sentido a gente querer ter esse desejo maior por doce, porque, sei lá, é muito difícil, tipo, existem mulheres, é lógico, mas a maioria das pessoas que eu convivo, minhas amigas e tal, sempre, tipo, gostam de um docinho, assim, não é aquela pessoa muito do salgado, sabe? Tem até questões genéticas envolvidas nisso, tá? Mas, assim, quando a gente fala de forma comportamental, né? Porque, assim, como eu falei ali no início, na natureza, a gente não tem nada que seja doce e gorduroso ao mesmo tempo, né? Então, a gente, na verdade, essas nossas vontades, elas são adaptável, né? De acordo com o ambiente que a gente vive, conforme a gente vai evoluindo, assim, né? Nessa questão da indústria da alimentação. Então, assim, essa vontade de comer doce não é o açúcar, né? Porque se a gente tivesse vontade de comer doce, a gente comeria, sei lá, uma colher de mel, uma colher de melado, de açúcar e ficaria bem, né? Na verdade, o que a gente tem vontade de comer a gente tem vontade da serotonina, da dopamina que a gente libera depois de comer esses alimentos. E isso acontece, né? O doce com a junção da gordura faz essa explosão de prazer no nosso cérebro, né? Então foi essa junção dos dois, um chocolate, um bolo, um sorvete, que faz a gente, né, ter esse prazer, né? Então eu acho que isso tem relação também com o nosso ciclo, né? Então a gente estar em momentos que a gente precise de um prazer a mais e um prazer fácil, que no caso é a alimentação, né? Mas faz total sentido, assim, nós mulheres, a gente sentir mais isso. Mas eu acho que não é pela questão do açúcar, né? Não existe vício em açúcar. É mesmo a gente desejando aquele prazer que esse alimento nos proporciona, sabe? Mas não seria um vício, assim, né? Porque a gente não fica... É como se fosse o mesmo mecanismo, mas não é a mesma coisa, né? Tem alguma forma de, tipo, driblar isso? Eu sei que, por exemplo, quando a minha dieta no sentido, tipo, o que eu tô comendo, sei lá, eu viajei, eu não consegui comer tanta proteína quanto eu como normalmente e tal. Às vezes essa falta de proteína, ela me dá essa vontade a mais de comer doce. Faz sentido? Faz. Porque, assim, quando a gente fala de metabolismo, a gente tem o metabolismo da glicose, né? A insulina. A insulina é o hormônio que faz com que a gente... Que leve ali o excesso de glicose que a gente tem na corrente sanguínea pra célula pra se transformar em energia. Quando a gente come muito doce, muito açúcar, principalmente, refinados, né? E até muita gordura saturada, mas principalmente doce, a gente tem um aumento da insulina. A insulina, quando ela tá alta, e isso acontece pós-férias, pós-viagem, né? Pós-exageros,
estados, assim, né? Porque a gente pode ter um pico de insulina e a gente pode ter uma insulina alta até mais, assim, crônica, sabe? Que até, inclusive, tá relacionado com síndrome do ovário policístico, por exemplo, que tá muito comum em mulheres agora, né? Então, quando a gente tem um aumento da insulina, a gente tem mais fome e mais vontade de comer coisas que aumente a insulina de novo, que é os doces, né? Então, assim, pós-viagem, né? A gente fica mais, assim, com o metabolismo mais bagunçado e aí a proteína, né? O consumo de proteína, né? O consumo de gordura também ajuda a dar uma regulada ali na insulina, sabe? Então, se você tá comendo pouco, você tá comendo mais açúcar, mais farinhas, e aí você tem um aumento da insulina e logo entra num ciclo de ter mais vontade de comer aquilo ali, sabe? Mas tem a questão comportamental também. Às vezes ali, né, pós-almoço, porque o almoço é a divisão que a gente tem ali do dia, né? Então, assim, a metade do dia foi aqui, aí o almoço vamos pro próximo turno, né? E aí a gente precisar de um docinho é muito importante ali pra às vezes dar um start, uma energia, né, pra continuar o dia, né? E assim, não tem como driblar isso. Eu acho que uma alimentação saudável, né, com equilibrada, com fibras e tal, a gente consegue ter essa regulação desse metabolismo pra não ter mais vontade de comer tanto doce. Mas quando a gente for comer doce, é legal que a gente coma depois de uma refeição completa, tipo almoço e janta, sabe? Então não comer o doce sozinho. Então, pra até você conseguir regular mais essa vontade de comer doce, é sempre comer um doce depois que você fez uma refeição que tenha proteína, que tenha gordura, que tenha fibras, porque daí o açúcar vai ser absorvido de uma forma mais lenta. Então não vai ter esse impacto na insulina, entende? Quando você tá em jejum, assim, né, com sua glicose ali estável, você come uma coisa que tem muito doce, muito açúcar, né? Você tem um pico de insulina. E pós-almoço é melhor, que daí tá tudo mais regulado, entende? Então, assim, é uma questão comportamental, de metabolismo também, que a gente vai entendendo isso, né? Vendo a pessoa individualmente, né? E analisando ela de forma individual e vendo o que dá pra fazer ali de estratégia pra diminuir esse consumo, sabe? Mas muitas vezes é mais comportamental, assim, sabe? E aí é aquela coisa, não é restringir, sabe? É só colocar uma quantidade ali que não tenha impacto negativo na saúde da pessoa e que ao mesmo tempo, que tenha um impacto positivo na rotina daquela pessoa. Que aquele docinho, às vezes, faz total diferença na vida da pessoa, sabe? Então, não faz sentido cortar. Legal, bom saber, bom saber. Acho que é muito sobre tudo que a gente tá falando de adaptar, se conhecer, também não demonizar, porque aí se você ficar achando que você não pode nem um quadradinho depois do almoço, é aquela coisa de não vai se sustentar, daqui a pouco tá voltando a comer uma barra depois do almoço, porque, né, se restringiu por tanto tempo. Então acho que a palavra do episódio é tipo equilíbrio, né? E assim, a falta, ela aumenta o desejo, né? Então, assim, quanto mais você restringir, mais vontade você vai ter de comer aquilo ali, sabe? E aí vai chegar um momento que tu não vai aguentar mais, e aí você vai com mais sede ao pote, mais fome ao doce, sabe? Tipo, você vai comer uma barra inteira. Daí, aquilo ali, pro teu metabolismo, o que foi de benéfico nisso, sabe? E pro comportamento, pior ainda, né? E nossa, tem várias perguntas, mas a gente já tá terminando o episódio. Uma outra pergunta que eu achei interessante, principalmente porque a maioria das ouvintes são mulheres, é se tu tem relatos de mulheres que te procuram por conta da alimentação tá ligada aos hormônios femininos, à acne, se tu vê, tipo, melhora nisso também. Enfim, se tu tem alguma dica nesse sentido. A gente é um todo, né? E a alimentação influencia tudo e tudo influencia a alimentação, né? Então, sim, uma alimentação, assim, mais rica em açúcar, em gorduras, né? Principalmente gordura saturada, vai fazer com que dê alterações de pele, de unha, de cabelo, né? Então, mas o negócio é sempre o equilíbrio, sabe? Eu acho que é isso, assim, a palavra é o equilíbrio mesmo, assim, porque tem coisas que vão influenciar mais, mas é sempre nessa parte individual, sabe? Então, tem mulher que não pode comer laticínios, que a acne fica péssima, sabe? Tipo, a pele fica péssima. Tem mulheres que não tem tanto impacto, então é uma questão mesmo de se perceber e ver o que tá causando aquilo ali, sabe? Mas sim, de pele, de cabelo. Tá muito conectado, né? Tudo. É uma resposta do corpo, né? Eu sinto muito, assim, quando eu viajo, uma viagem um pouco mais longa, e eu como um pouco mais errado, entre aspas. Não gosto de falar errado, porque comida é comida e tava gostoso e era o que tinha pra comer na hora e tá ótimo, que bom que a gente tá comendo. Mas quando eu tô nessa coisa de, tipo, não controlar muito bem a proteína que eu como, ou não ter tantas opções, principalmente sendo vegana, e você tem que ficar ali naquela única opção, enfim, eu vejo como a minha pele muda, assim, né? Como aparece muito mais acne, como às vezes não vem acne, mas a textura dela é diferente, e aí eu
volto pra casa, continuo a minha rotina normal e as coisas vão melhorando. Então, o nosso corpo, ele não é linear, ele nunca vai ser, a gente vai estar em diferentes fases e tal a todo tempo. Eu acho que é um pouco a gente ter paciência com isso, paciência com a gente mesma e ver cada diazinho como um degrauzinho ali que você tá subindo, né, pra uma melhor relação sua com a comida, com o exercício, com, de repente, uma vida mais saudável. É isso. A gente procura sempre, né, estar estável, né? Mas, assim, a vida não é assim, né? A gente sempre tá diferente e a gente tem que levar isso em consideração também, assim. E o nosso corpo, a pele é um órgão, né? Então, vai dar resposta, sabe? E também precisa de tempo pra melhorar, sabe? Então, é entender que é isso, que tu vai viajar, que teu intestino vai ficar diferente, que a tua pele vai ficar diferente, mas que tudo bem, você tem uma rotina também que você vai voltar, sabe? E é isso, é a vida acontecendo, né? Eu acho que é isso, a gente sempre quer chegar em algum lugar, mas simplesmente a vida tá acontecendo e é isso, sabe? A gente quer que tudo fique perfeito, mas a vida é assim, sabe? Altos e baixos, e a alimentação, ela acompanha isso, sabe? A alimentação, ela é isso, ela faz parte da vida, não é algo a mais, né? Então, é isso, é uma coisa que vai ter flutuações também. Eu amei nosso papo! Muito obrigada por ter topado. Tem algumas outras perguntas que apareceram aqui que eu até vou te mandar em off, pra de repente a gente até tentar responder elas e eu posto lá no @mixed.podcast no Instagram. A gente pode fazer de repente um postzinho em collab, mas apareceram muitas dicas, perguntas legais aqui que eu queria ficar mais, sei lá, muitas horas falando, mas de repente, se vocês gostarem, Gabi pode voltar pra uma parte 2, tu topa? Ai, top, super. De repente até assuntos mais específicos, né? Total. Sim, porque tem muita coisa que eu acho que é muito individual mesmo, mas a minha dica seria ela falar com a Gabi, ver se quando ela tem horário disponível. Tu atende online, atende pessoas do mundo todo, né? Inclusive, até a gente vê algumas mudanças, assim, quando, sei lá, quando eu tava na Alemanha, que daí os exames que eu fazia, o que era normal pra eles era diferente pro Brasil e pra média que eu tinha no Brasil. Lembra disso? Sim, tem muito ainda, dependendo da localização que a pessoa tá, muda os valores de referência, né? Então, é bem interessante, assim, acho que atender pessoas de outros lugares, porque tu vê essa mudança, assim, né? Até de conceito de saúde, né? Sim, total, total. E essa coisa que tu falou de, até da região ser diferente, comer uma coisa completamente diferente, isso é muito real. Às vezes, o que pra mim faz todo sentido comer todos os dias, não faz pra outra pessoa e não tem nenhum apego ou nenhuma memória afetiva pra aquela pessoa, mas pra mim é uma coisa que tem que estar ali sempre. Sei lá, tem gente que acha meio chato eu comer arroz e feijão todos os dias, mas pra mim é o que me faz a pessoa mais feliz do mundo, saber que o meu congelador tá cheio de arroz e feijão. Eu fico, gente, é isso, sabe? Que dia pra viver e almoçar um arroz e feijão. Então, é muito particular e a gente equilibrar, ter paciência. E a alimentação, assim como tudo na vida, é uma construção e ela vai acontecendo conforme a gente vai vivendo. Exatamente. Como que as pessoas podem te achar, caso elas tenham gostado desse papo, queiram marcar uma consulta? Tem tudo no meu Instagram. Ali tem um link, né, que te direciona ali pro meu WhatsApp pra pedir informações sobre consulta. Quem é seguidor da Mi ainda tem desconto. Mas eu tenho o meu Instagram, que é NutriGabiMiguel. E aí lá tem todas as informações do meu atendimento e... Também tô, né, sempre tentando postar conteúdos legais pra ter uma interação legal também, pra gente sempre estar compartilhando e falando principalmente dessa relação que a gente tem com a comida, que é algo que a gente precisa conversar muito, principalmente nós mulheres, né? Muito obrigada, Gabi, eu amei muito, espero que vocês que estão nos ouvindo aí também tenham gostado. Vou tentar aqui mandar algumas dessas perguntas que vocês mandaram pra Gabi pra ela responder e eu postar aí nos próximos dias no @mixed.podcast, que inclusive se você não tá seguindo, segue lá, é o perfil oficial do Instagram do podcast, a gente consegue conversar. E eu amei, já quero parte 2, me comenta também se vocês gostaram e querem parte 2, que aí a gente marca novamente. Obrigada, Gabi! Muito obrigada pelo convite e até a próxima! Até a próxima! Um beijo!